E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e esse é o Highlights do Beco, um quadro rápido onde eu trago as principais novidades da semana e apresento os novos animes que vão sair lá no Japão. A nova temporada de animes já tá chegando e ela com certeza vai te deixar com saudade daqueles tempos de escola em que o seu coração parecia mais uma montanha russa desenfreada. E os animes que a gente vai ver hoje vão te lembrar da importância de confiar em si mesmo e não julgar um livro pela capa. Então prepara seu lanche aí, ó, e vamos nessa! A vida escolar é uma época de alegria e memórias agradáveis para muitas pessoas. Mas também pode ser um verdadeiro inferno para outras. Mas cara, não tem jeito. Aonde quer que você vá, a história é sempre a mesma. Toda escola tem aquela mina que não importa de que série ela seja, todo mundo conhece e paga pau pra ela por ela ser muito bonita, estilosa e extrovertida também, né? E é lógico que você aí com seus 60% de vergonha, 30% de nerdice e 10% de confiança nunca ia ter coragem de chegar numa mina dessa. Mas e se você acabasse descobrindo que você e essa garota têm muito mais em comum do que você imagina? Bom, é nessa situação que o Takuya Seo, o protagonista do anime Otaku ni Yasashi ga wa Inai, vai estar. Esse coitado é o típico otaku que senta no fundo da sala e quase ninguém lembra que ele existe. Só que por um acaso, ele senta do lado das duas garotas mais populares e estilosas da classe. A Kei Amani e a Kotoko Idichi. E na cabeça dele, ele achava que eles nunca iriam se falar e muito menos se entender, né? Mas tudo muda no momento em que o Takuya deixa cair uma borracha do anime favorito dele e a Kotoko pega pra devolver pra ele e deixa escapar um comentário sobre o anime. E aí você já imagina a cabeça do maluco, né? Opa, pera, para tudo que eu quero descer. E aí ele pergunta pra ela se ela é fã e tal, e ela responde de cara que não. Mas a verdade é que tanto ela quanto a Kei compartilham dos mesmos hobbies que ele. E ao descobrir isso, eles vão começar a se aproximar e aos poucos eles vão perceber que a imagem que eles tinham um do outro era totalmente equivocada. Além disso, eles vão formar um elo que jamais imaginaram que teriam um dia. E para complicar um pouquinho mais a coisa, algumas emoções inesperadas podem acabar surgindo no meio dessa amizade. O anime tá com data de estreia marcada para o dia 8 de abril de 2026. Entender o que se passa na cabeça do sexo oposto sempre foi um dos maiores desafios da vida. Mas cara, a real é que na maior parte das vezes a gente pensa demais nas coisas ao invés de deixar elas fluírem da forma mais simples possível, né? O problema é que a gente tem essa mania de colocar algumas pessoas em um pedestal inalcançável e tal. E ironicamente, tudo que essas pessoas mais querem é poder se conectar com alguém com quem elas possam ser elas mesmas sem nenhum tipo de barreira. E o Maki Maehara do anime Class de Nibanme Nikawai Onna no Koto Tomodachi ni Nata tá prestes a entender como é ter esse sentimento. Bom, o Maki é um nerd reservado que não tem amigos e nem hobbies em comum com ninguém da escola. Ou pelo menos era nisso que ele acreditava. Só que um belo dia, ele vai em uma loja comprar uns Blu-rays e tal, e aí ele tromba com a Umi Asanagi, uma garota da classe dele que é considerada a segunda mais bonita da escola. Então você já consegue imaginar o tanto de atenção que essa mina deve ter, né? E é lógico que tem toda aquela parada de manter a imagem para as pessoas e tal. Mas aí a Asanagi começa a trocar ideia com o Maki e percebe que além deles terem gostos parecidos, ela também consegue conversar com ele sobre muitas das coisas que ela gosta. E então ela pede para eles se tornarem amigos. E a partir daí, ela começa a passar cada vez mais tempo com ele. Só que ao mesmo tempo, as pessoas à volta deles vão começar a descobrir sobre a proximidade deles e questionar que tipo de relação eles têm. E isso pode acabar complicando não apenas a relação, mas também os sentimentos que eles têm um pelo outro. O anime foi anunciado em 2023 e finalmente vai ter a sua estreia no início de abril de 2026. Assim como a gente viu lá em Harry Potter, a estrada para se tornar um grande bruxo é longa e cheia de desafios. E isso sem contar os pentelhos que aparecem ao longo do caminho para te encher o saco, né? Só que mesmo no mundo da magia existe discriminação social.
E por isso, só as famílias mais poderosas conseguem acesso aos patamares mais elevados desse mundo. E pra galera do anime Kuroneko Tomaju no Kyoshitsu, a coisa não vai ser diferente. A história vai acompanhar a Spica Vargo, uma garota que sonha entrar na Academia Real de Ana, uma escola prestigiada por aceitar apenas os bruxos mais habilidosos. E o grande objetivo dela é seguir os passos de seu ídolo, Claude Sirius, que é um bruxo poderoso considerado um prodígio e que um dia desapareceu misteriosamente. Só que o problema é que essa coitada não tem experiência nenhuma com magia e nem contatos com pessoas que possam ajudar ela a aprender de forma eficiente. Mas, pra sorte dela, um dia ela se depara com um gato preto falante que na verdade não é ninguém menos que o próprio Claude. Só que a mina não tá nem aí se é cachorro, se é gato, se é rato, ela só quer aprender magia e pronto. E depois de treinar um pouco, ela descobre que tem a magia de renascimento, o que concede a ela o poder da regeneração. E graças a um pequeno acidente, ela também descobre que é possível reverter a maldição do gato se ela der um beijo na bunda dele. Bom, eu nem vou reclamar aqui porque tendo em vista o histórico do japonês podia ser pior, né? Só que o problema é que essa magia da Spica ainda é fraca, e por isso não foi o suficiente para quebrar a maldição de vez. Então ela e o Claude fazem um acordo e ele vai para a academia junto com ela para ser o professor dela. Mas a partir daí, ela se depara com vários alunos que planejam alcançar o topo assim como ela. E é claro que nem todos vão ser amigáveis, né? Bom, entrar foi fácil, mas será que ela vai conseguir superar todas as provas? E outra, será que o Claude vai ficar peladão toda vez que ela beijar a bunda dele na forma de gato? Vai ser constrangedor, hein? Bom, essas respostas você vai descobrir a partir de abril de 2026. É galera, pelo que eu tô vendo, a moral da história na próxima temporada de animes vai ser não julgar um livro pela capa e ter mais confiança em si mesmo. Tá vendo? Ó, a gente fica bitolado aí pensando que a pessoa nem vai querer falar com a gente e tal, e às vezes tudo que precisa fazer é começar falando um oi. Bom, como eu sou fã de Gyarados, eu vou torcer aqui pelo Takuya, que é o nosso otaku da vez. E você, deixa aqui nos comentários qual dos animes de hoje chamou mais a sua atenção. E se você curte ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos animes, já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas novidades que eu vou trazer aqui. Um grande abraço e uma ótima semana para você. Tchau!